Olá, seja bem-vindo ao nosso primeiro capítulo da disciplina de comportamento organizacional. Vou explicar um pouquinho para vocês qual vai ser os objetivos da nossa aula hoje. Definir o comportamento organizacional, identificar as contribuições das principais disciplinas das ciências sociais para o estudo do comportamento organizacional, comparar os 3 níveis de análise do comportamento organizacional, compreender as variáveis dependentes e as variáveis independentes. O que é o comportamento organizacional? O comportamento organizacional é o estudo que investiga o impacto que os indivíduos têm, os grupos e a estrutura sobre o comportamento dentro das organizações, ou seja, o que as pessoas fazem dentro da organização e como esse efeito tem um resultado dentro da eficácia organizacional. Quando a gente fala em comportamento organizacional e na administração, é importante ter o conhecimento de outras disciplinas que contribuem para esse estudo, como a psicologia, que trata o comportamento dos seres humanos. Então, quando eu falo de atitudes, de personalidade, são temas da disciplina de comportamento organizacional que estão vinculados à psicologia. A psicologia social, ela contribui para o comportamento dentro tanto da ciência, junto com a sociologia, ou seja, como o indivíduo ele se comporta com os outros. E a sociologia, que é a relação a seus ambientes sociais ou culturais. E a antropologia, compreender os seres humanos e suas atividades no geral. Então, é muito importante que todo o estudo ele esteja focado dentro dessas disciplinas. Quais são as variáveis dependentes do comportamento organizacional? Então, a gente tem a produtividade. A produtividade é a medida de desempenho entre a eficácia e a eficiência. Eficiência, fazer bem feito. Eficácia, fazer bem feito e com resultados. Absenteísmo. O absenteísmo é o não comparecimento do colaborador na organização. Então, essa é uma variável que a gente vai estar trabalhando dentro da nossa disciplina. Os desvios de comportamento no ambiente de trabalho. Comportamento que viola as normas da organização. São atitudes, são comportamentos e as ações que acontecem, que acabam violando todos os procedimentos e normas organizacionais. O comportamento da cidadania organizacional. Ou seja, o colaborador ele se sente motivado, engajado, feliz com o seu trabalho. Então ele acaba desenvolvendo as suas atribuições mais do que está escrito, mas por um desejo de se sentir feliz e satisfeito na organização. E a satisfação no trabalho, que é o sentimento positivo sobre o trabalho, o quanto essa pessoa se sente feliz, se sente motivada, ela se sente engajada e feliz com o seu trabalho no dia a dia. O modelo básico do comportamento organizacional, ele está dividido em 3 níveis: o nível individual, o nível grupal e o nível organizacional. Então, como esse indivíduo ele está dentro dos grupos e como os grupos estão inseridos no ambiente organizacional como um todo. Então, dentro da nossa disciplina, a gente vai conversar muito sobre as variáveis independentes do comportamento organizacional. A conduta pessoal, então as características biográficas, sexo, idade, gênero, habilidades, valores e atitudes, personalidade e emoções, percepção, o quanto a nossa percepção ela influencia na nossa tomada de decisão individual e motivação, algo que está um motivo para que eu tenha uma ação. Todos esses temas estão dentro da conduta pessoal.
as variáveis independentes do nível de grupo. Comunicação, feedback. Então, hoje um dos grandes desafios das organizações é a parte de comunicação. Então, a gente vai discutir muito sobre a questão da comunicação, como que a gente pode trabalhar questões vinculadas ao feedback, liderança, a importância da liderança em todo esse processo, tomada de decisão individual, grupos e equipes de trabalho, formação de grupos, formação de equipes e a diferença de grupos e equipes, conflitos e negociação, todos essas variáveis dentro do comportamento de grupo. E, enfim, as variáveis independentes do nível de sistema organizacional. Então, o sistema organizacional, ele vai contemplar a estrutura organizacional como um todo, então, como ela está dentro as áreas, os departamentos, cultura organizacional, a importância da cultura organizacional para os resultados, clima organizacional, a cultura, ela cria esse clima, então a gente vai falar um pouco de cultura, também de pesquisa de clima, enfim, sobre mudança organizacional. Então, nesse capítulo, eu gostaria de compartilhar com vocês esses temas e eu aguardo cada um no próximo capítulo. Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula de comportamento organizacional. Na primeira aula, entendemos sobre o comportamento organizacional, as disciplinas que contribuem para o comportamento e as variáveis dependentes e independentes. E nesse capítulo, vamos conversar sobre compreender os desafios e oportunidades do comportamento organizacional. Então, desafios e oportunidades. A globalização. Hoje, a gente vive num mundo totalmente globalizado, onde as organizações elas estão em vários países. E é importante que dentro da administração, da organização, a gente tenha aí essa comunicação adequadamente, as atitudes e consiga trabalhar de forma eficaz nesse cenário de globalização. Administrar a diversidade da força de trabalho. Hoje nós temos várias diversidades da força de trabalho, que podem ser raça, etnias, várias gerações, diferentes orientações sexuais. Então, como trabalhar essas diversidades dentro da organização, engajar as equipes, fazer um trabalho em equipe, estar com uma comunicação adequada, então administrar essa diversidade no nosso dia a dia. E o líder, ele tem um papel fundamental nessa implementação e nessa administração da diversidade, porque ele é um agente de mudanças. Melhorar o atendimento ao cliente. O comportamento organizacional, o comportamento humano, ele contribui para a melhoria do atendimento dos nossos clientes. A partir do momento que os nossos colaboradores, eles estão motivados, eles trabalham em equipe, têm uma boa comunicação, tudo isso tem um impacto direto com o atendimento ao nosso cliente. E isso faz a diferença na competitividade e na eficácia organizacional. Melhorar as habilidades humanas. Então, fortalecer, desenvolver as pessoas e a organização em grupos, em trabalho em equipe, motivação, feedback, planos de desenvolvimento, carreira, são temas voltados para as habilidades humanas e com isso, você desenvolvendo essa habilidade, a gente consegue melhorar toda essa eficácia, ou seja, o conhecimento, as habilidades e as atitudes, e com isso ter uma entrega por parte dos nossos colaboradores.
estimulando a inovação e a mudança. É muito importante o estímulo à inovação e à mudança. Incentivar as inovações, incentivar as mudanças, deixar que as pessoas sejam criativas e todo esse ambiente fazer com que o resultado ele seja positivo. Lidando com a temporariedade, ou seja, hoje nós vivemos em um mundo, em uma globalização, em novas tendências, novas tecnologias. Antigamente, os profissionais eles passavam muitos anos em uma única organização, as pessoas ficavam muito mais tempo. Hoje o mercado de trabalho ele passa por uma transformação. Então saber lidar com esse temporário, né? As pessoas trabalham por projetos, elas trabalham por tarefas, e aí o como trabalhar com essa questão temporária dentro das organizações. Trabalhando em organizações interconectadas, ou seja, profissionais autônomos, analistas, pessoas que podem desenvolver trabalhos dentro da sua casa, podem desenvolver trabalhos em outros locais e que estão interconectadas com esse mundo virtual. E é importante que a gente consiga, nesse cenário, identificar e trabalhar todos os temas voltados também para o comportamento humano. Ajudando os funcionários a equilibrar a vida pessoal e profissional. Hoje, as organizações, as pessoas buscam muito o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Então, principalmente as novas gerações, elas querem esse equilíbrio. É muito importante que, apesar de toda a tecnologia, de tudo que a gente vem tendo um cenário novo de mercado, buscar esse equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Criando um ambiente de trabalho positivo. Então, dentro da organização, ter ambiente, ações, políticas que fortaleçam esse ambiente positivo, esse ambiente que realmente as pessoas consigam se sentir satisfeitas e engajadas para o negócio e para os resultados, pensando no seu desenvolvimento pessoal e no seu desenvolvimento profissional. E melhorando o comportamento ético. Então, hoje, ter ações e fortalecer esse comportamento ético. Muitas organizações hoje já têm departamentos específicos onde trabalha o código de conduta, o código de ética, canais de comunicação onde os colaboradores podem fazer denúncias e existe toda uma investigação em cima disso, sobre corrupção, entre outros comportamentos dentro da organização. Então, a gente também vai estar trabalhando questões que focando aí melhorando o comportamento ético organizacional. Então, finalizando em termos de desafios e oportunidades, esses eram os temas que eu gostaria de compartilhar com você. Agradeço e aguardo para o nosso próximo vídeo. Até lá! Olá, seja bem-vindo à nossa aula do capítulo 1. Os objetivos da aula: identificar as principais características biográficas e descrever como são relevantes para o comportamento organizacional, identificar as principais formas de diversidade no ambiente de trabalho, compreender a discriminação, conhecer a Lei 8.213, que é referente portadores de necessidades especiais, dimensões de habilidades e estratégias de gestão de diversidade. No capítulo 1, compreendemos sobre o comportamento organizacional, as principais estratégias. No capítulo 2, os desafios e as oportunidades. E aqui a gente vai conversar sobre essa diversidade no ambiente de trabalho.
Então, características biográficas, idade. Hoje, dentro das organizações, o ideal é se buscar o equilíbrio entre o jovem e pessoas mais experientes. Muitas organizações acabam tendo um público mais jovem ou pessoas mais experientes. E algumas organizações acabam pontuando que, conforme o tempo, a produtividade não é da mesma forma. Porém, não existe nenhum estudo dentro do comportamento organizacional que realmente prove essa questão. O importante é que dentro das organizações a gente busque esse equilíbrio até para a troca dos jovens, das pessoas que estão chegando com novo gás, novas tecnologias, com a experiência de pessoas que já têm o conhecimento e que realmente estão dentro da organização para contribuir. Gênero, muito aqui o trabalho em relação a homens e mulheres. Algumas organizações, a quantidade de colaboradores, mulheres, são maiores, outras, homens, dependendo muito do segmento, porém é importante ter esse equilíbrio. A forma de administrar, a administração de conflitos, tomada de decisões, não tem nenhum estudo comprovado em relação a gênero. Porém, que muitas vezes alguns comportamentos, eles podem ser um pouco diferentes, mas em termos de resultado, eles conseguem chegar aí numa eficácia organizacional. Aqui a gente fala um pouquinho sobre raça, então, brancos, negros, índios e tudo que envolve aí as questões de raça e etnia, que são culturas aí que sobrepõem algumas vezes a raça. E as habilidades que podem ser físicas, intelectuais. É importante que dentro dessas características biográficas se trabalhe muito a retenção de talentos, que melhorem a performance desses colaboradores com políticas, com processos e que não haja a discriminação dentro das organizações. Os níveis de diversidade nas organizações, ele pode ser no nível superficial e a diversidade em nível profundo. Então, as diferenças em nível superficial está muito clara. Por quê? Porque a gente consegue identificar como idade, gênero, etnia, raça, que não refletem como as pessoas pensam ou sentem. Então, os níveis de diversidade nas organizações, diversidade de nível superficial e diversidade em nível grupal. A diversidade em nível superficial, elas são facilmente identificáveis, como idade, gênero, religião e deficiência, que não refletem como as pessoas pensam ou como as pessoas sentem, mas podem ativar. E a diversidade em nível profundo é muito voltada a valores, ao que eu acredito. Então, esses são os dois níveis de diversidade nas organizações. E tipos de discriminação que podem acontecer. Políticas ou práticas discriminatórias, por exemplo, eu tenho colaboradores que são mais antigos, que no momento de corte eu posso desligar por uma questão salarial e aí caracterizar algo como discriminatório. Assédio sexual, que pode ser tanto num departamento, na organização, ou ações dos colaboradores fora do ambiente, mas utilizando os recursos da própria organização. É muito importante que questões voltadas a assédio sexual, elas sejam, que a gente tenha todas as informações para que realmente consiga se provar, porque isso precisa de todo um trabalho aí que envolve o jurídico para se provar o assédio. A intimidação, então, em relação, por exemplo, à raça, ter alguma intimidação com um colaborador em função de raça. Gozação e insultos também é uma forma
de discriminação, então quando ela passa dos limites dentro da organização. A exclusão de algumas pessoas por uma questão de oportunidades de trabalho. Muitas vezes você informalmente acaba excluindo algumas pessoas de uma reunião, de uma situação pontual, então é importante tomar esse cuidado com a exclusão. E em cima disso, essas são as discriminações dentro da organização. A lei de cotas é algo que as organizações hoje precisam cumprir, então ela tem aí, de acordo com o número de colaboradores, ela precisa ter um percentual de portadores de deficiência. E as estratégias de gestão de diversidade é muito importante dentro das organizações. Esse tema a gente vai trabalhar profundamente nas disciplinas de gestão de recursos humanos, porém, ter políticas de recursos humanos e políticas organizacionais no planejamento estratégico para que essa diversidade seja trabalhada, desde o recrutamento e seleção até o treinamento e desenvolvimento. Então, atrair esses profissionais, selecionar esses profissionais adequadamente para o lugar certo, desenvolver esses profissionais, as suas competências técnicas e competências comportamentais e, acima de tudo, reter esses profissionais. Os gestores têm um papel fundamental dentro da diversidade, ou seja, esses programas de diversidade eficazes. Ele inicia com o gestor, porque ele é o multiplicador, ele é um agente de mudanças dentro da organização. Então, ensinar os gestores a estrutura legal, para que eles tenham conhecimento de todos os aspectos legais, para que eles consigam ter esse conhecimento e cascatear para os seus colaboradores. Ensinar os gestores e trabalhar com capacitações para que eles consigam desenvolver esse trabalho com as pessoas e, acima de tudo, que eles possam motivar e reter esses profissionais no ambiente organizacional. E quais as vantagens de uma empresa de uma organização inclusiva? Que ela tenha uma responsabilidade social e ela seja reconhecida por clientes e parceiros. Criar uma cultura organizacional onde você tem várias histórias de vida que vai proporcionar aos seus colaboradores novas atitudes, novos comportamentos, novas ações. Acessar novos nichos, né? E o fortalecimento do capital intelectual com diferentes experiências de vida. Então, é muito importante, além de toda a questão legal da diversidade, é a questão humana, é a humanização dentro das organizações. E cada um tem o seu papel. Então, é muito importante que você conheça toda essa parte legal, mas que, acima de tudo, tenha essa humanização com as pessoas. Então, eu gostaria de compartilhar esses temas com vocês. Estou à disposição no Fórum de Dúvidas Gerais e espero você no próximo vídeo. Um abraço, até lá!